Para resolver essa questão, eu fiz uma tabela com tudo que pode acontecer, com todas as possibilidades, em que as letras S e N representam sim e não, e isso quer dizer sim ser inspecionado e não não ser inspecionado. Então, como há duas inspeções, o sujeito pode ser submetido à inspeção nas duas, pode ser que ele seja inspecionado somente na primeira e não na segunda, pode ser que ele seja inspecionado somente na segunda e não na primeira, e pode ser até que ele não seja inspecionado, nenhuma das duas. Mas antes de começar a calcular a probabilidade de cada um desses quatro casos, gostaria de deixar claro uma coisa aqui. O enunciado diz que a probabilidade de ser inspecionado na primeira inspeção é de 3 para 5. E a probabilidade de ser inspecionado, estou botando S aqui para representar o sim, na segunda inspeção é de 1 para 4. Há então duas outras probabilidades que estão subentendidas aí. É a probabilidade de não ser inspecionado na primeira e a probabilidade de não ser inspecionado na segunda. E basta que eu pense que, olhando, por exemplo, exclusivamente para a primeira inspeção, é só eu pensar que só há essas duas possibilidades. Ser inspecionado, quando eu chego à primeira inspeção, ou eu sou inspecionado, ou sim, ou eu não sou inspecionado, ou não. Então, como na primeira inspeção só há duas possibilidades, ser ou não ser, essas probabilidades precisam somar 1, que é o equivalente a 100%. Portanto, está subentendido que a probabilidade de não ser inspecionado na primeira inspeção é de 2/5. De forma análoga, quando eu olho exclusivamente para a segunda inspeção, como só há duas possibilidades, ser inspecionado ou não, se a probabilidade de ser inspecionado é 1/4, então a probabilidade de não ser inspecionado nesta segunda inspeção é de 3 para 4. E agora sim, a gente vai calcular as probabilidades para as quatro possibilidades. Então, probabilidade de ser inspecionado na primeira, 3/5, vezes a probabilidade de ser inspecionado na segunda, 1/4. Isso vai dar 3/20. Vamos para a segunda possibilidade. Probabilidade de ser inspecionado na primeira, 3/5, vezes a probabilidade de não ser inspecionado na segunda, 3/4. Isso vai dar 9/20. Terceira possibilidade. Probabilidade de não ser inspecionado na primeira, 2/5. Probabilidade de ser inspecionado na segunda, 1/4. Então aqui eu terei 2/20. E finalmente vamos para a última possibilidade. Probabilidade de não ser inspecionado na primeira, 2/5, vezes a probabilidade de não ser inspecionado na segunda. Dessa forma eu fico com 6/20. Nesse momento eu tenho sempre o hábito de parar e somar essas quatro probabilidades que eu obtive aqui para ver se isso vai dar 1, para checar se eu cometi algum erro no meio do caminho. Então, 3 com 9 dá 12, 12 com 2, 14, 14 com 6 dá 20, então essa soma está dando 20/20, o que me dá a segurança para prosseguir. E agora eu vou olhar para o enunciado e ver o que de fato está sendo perguntado. A pergunta então é: qual é a probabilidade do passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez? E é importante que a gente tenha cuidado com essa expressão pelo menos, porque ela engloba vários casos. Nesse caso aqui, ela engloba 3 casos: ser inspecionado pelo menos uma vez inclui essas 3 possibilidades aqui: ser inspecionado as 2 vezes ou em cada uma delas. E aí, como essas 3 possibilidades não ocorrem simultaneamente, ou acontece a primeira, ou acontece a segunda, ou acontece a terceira,
eu preciso, para finalizar esse cálculo, somar essas probabilidades, de modo que eu tenho 9 mais 3, 12, com 2, 14. Então, o resultado que eu devo apresentar para essa pergunta é 14 sobre 20, ou, de forma simplificada, 7 sobre 10, ou, na forma de porcentagem, 70%.